Olá, o meu nome é Caroline. Esse grupo é composto por mim, Caroline, e pelo Matheus Wagner. A apresentação é referente ao primeiro trabalho da disciplina de Estrutura de Dados do curso superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet. Bom, então o trabalho, Do que se trata este trabalho? Ele é uma implementação de uma lista sequencial estática. O que significa que ela é estática? Significa que ela já tem as suas posições previamente definidas. Ela não aumenta e não diminui conforme a necessidade de alocação de memória. Como essa lista vai ser implementada? Bom, em primeiro lugar, ela vai ser implementada em linguagem C, que é a linguagem da disciplina, e nós dividimos aqui a implementação dessa lista estática em 3 arquivos, em que nós temos o seguinte: um arquivo chamado lista sequencial estática.h, em que são definidos os protótipos das funções, o tipo de dado armazenado na lista, o ponteiro lista e o tamanho do vetor usado na lista, que é o que você vê aí na linha 1, ali na linha 3 é criada a struct lista, na 5 é criado o ponteiro para a lista. E abaixo são as funções. No arquivo lista sequencial estática.c, nós temos então o tipo de dados lista, que aqui, linha 5 é uma struct lista, e nós temos a implementação das funções que já tiveram seus protótipos declarados ali em lista sequencial estática.h. Na linha 3, a gente tem que dar um include, do lista sequencial estática.h, para que esses protótipos de função que já foram declarados possam ser utilizados aqui nesse código. E aqui no nosso arquivo main, nós também demos um include da lista sequencial estática.h, para que ele pudesse trabalhar em interação com as outras partes do código. A main é basicamente onde vão ser declarados os menus e as funções relativas à interação com o usuário e manipulações que nós vamos fazer na nossa lista a partir dessa interação, a partir dos valores que o usuário informa. Essas funções declaradas na main, elas trabalham em conjunto com as declaradas em lista sequencial estática.c. Não é um programa distinto, ele só teve as suas partes repartidas, que é assim que se trabalha em C. Vendo o programa em operação, nós aqui temos 6 opções no nosso menu, que são referentes às opções que podem ser realizadas com a nossa lista estática. Opção 1 para adicionar o código, 2 para remover, 3 para consultar o código pela posição, 4 para consultar por valor, 5 para consultar a quantidade de elementos da nossa lista e 6 para mostrar todos os elementos. Vou começar pelo 6, certo? 6. Então, vocês podem ver que nós temos uma lista de 20 posições preenchida até a metade, com os valores de 1 a 10. Eu vou adicionar um código, apertando então a opção 1. Em qual posição eu vou adicionar? Eu vou adicionar na posição 5. O código será o código 999. Será que foi inserido? Número 6 para mostrar os elementos. Meu resultado, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 999, 6, 7, 8, 9, 10 e as outras posições. O que se tem aqui? Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, na posição 5, foi inserido o meu elemento 9999. O que aconteceu? Os valores que anteriormente estavam na posição 5 e nas posições subsequentes, eles foram copiados e passados para a posição 6
em diante, né? Para que nessa posição que eu informei que foi a posição 5, pudesse ser inserido o elemento 999. Vamos então agora remover um código, opção 2. Em que posição? Novamente na 5. Foi removido? Vamos ver. 6, para mostrar os elementos. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma lista, novamente, em que as primeiras posições vão de 1 a 10, e na minha posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho de novo o elemento 6. O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte. Novamente, foi feita uma cópia dos valores das posições subsequentes, a minha posição 5, e houve uma sobrescrição desses valores, que no caso eram da posição 6 em diante, para essa posição 5, o valor 10 ficou repetido no final, mas houve um corte, tá? Para provar, então, para vocês que de fato está funcionando tudo, vou digitar a opção 3, que vai ser consultar um código por posição, que não tínhamos feito ainda. A posição vai ser a posição 2. Valor 3, está correto conforme a gente viu ali em cima. Posição 4, consultar código por valor. O código vai ser 5. Posição 4, também está correto. 5 para consultar, por fim, a quantidade de elementos. Elementos ocupados 10, o que está correto conforme vocês viram antes. Na sequência, eu explico um pouco melhor como funcionou o código desta execução. Para encerrar, então, digite um valor negativo, menos 9. Funcionou. Bom, algumas coisas que eu acredito que valem a pena ser ditas sobre o funcionamento do programa, explicando aqui a nível de código. Conforme vocês podem ver aqui, entre a linha 10 e a linha 18, nós preenchemos a lista até a metade para fazer a demonstração, tá? Aqui, no nosso arquivo sequencial estática C, que tem de fato a lógica das nossas funções, né? Então, nós criamos a struct lista, nós criamos essa struct lista com um número já definido como máximo, né? Que está aqui, no nosso arquivo H. Nós criamos esse ponteiro de lista aqui da linha 10 à linha 16. Nós criamos uma função para esvaziar a lista, né? Função liberalista, aqui por meio do comando free, lista. Nós temos uma função que nos dá o tamanho da lista, recebendo aqui por parâmetro ponteiro de lista, que nos retorna a quantidade de elementos que estão ocupados na lista. Nós temos aqui a função para verificar se a lista está cheia, que é o caso de a quantidade de elementos na lista ser igual ao máximo. Nós temos aqui a função para indicar se ela está vazia, que é se for igual a 0. E aqui tem uns outros que eu acho que é interessante que se comente, né? Aqui, na linha 35, a gente tem a função insere lista no final, ela recebe o ponteiro de lista, e a integer n. Nós temos aqui a chamada da nossa função lista cheia, por quê? Justamente para evitar o overflow, que é você tentar colocar elementos numa lista que já está cheia, né? Para isso não acontecer, a gente já coloca que não dá para colocar nenhum elemento na lista, caso ela esteja cheia. Se ela não estiver cheia, né? A gente passa para essa parte do código, a partir da linha 40. Ela é, então, inserida na próxima posição livre, né? Se você chama uma função para inserir a lista e inserir um elemento na lista e determinar a posição, em parte você copia aqui o que já foi feito na linha 34 para a linha 38, né? A gente primeiro chama a função lista cheia. Se a posição informada for menor do que 0 ou for maior do que a já definida
como o número de posições aceitas na lista, a gente tem uma mensagem de retorno de que a posição está fora do range. Se for pedido que se insira na última posição, né, ou se for identificado que ela corresponde à última posição livre, conforme aqui se chama na função, é exatamente isso que se faz, né? De todo modo, se não for o caso, o que acontece? A lista ela é percorrida do final para o início. Essa parte que foi percorrida da posição informada para se inserir o novo elemento, ela vai ser copiada, ela vai ser empurrada para frente na lista. E aí, a parte em que houve inserção, né, a posição em que houve inserção, ela vai ter então a inserção desse número n na posição, tá? E, por fim, se acrescenta 1 na quantidade de elementos que está na nossa lista, né? Isso aqui é importante que seja feito para que a gente saiba que a lista está totalmente preenchida. A gente tem no máximo 20 elementos nessa lista. Quando você remove o elemento da lista, também existe a função para fazer a checagem. Então, o que a gente tem aqui? A gente chama a primeira função lista vazia, para ver se a lista não está vazia, né? Que você não pode remover elemento de lista vazia. Depois, se vê se a posição informada está dentro do range. Se vê também se tem algum elemento na posição informada, porque se não tem elemento, não tem por que retirar. Não tem por que retirar um elemento que não existe. E aqui, por fim, a gente tem o código no laço for. O que acontece? A parte subsequente a essa posição que a gente teve a remoção do valor, ela vai receber então uma cópia das posições subsequentes, é o que está acontecendo aqui na linha 8384, e a quantidade de elementos da nossa lista ela vai sofrer uma remoção, né? No finalzinho vai ser cortada uma posição, de forma que o último elemento que estaria aqui repetido na nossa cópia, ele não exista mais na nossa lista, né? Também aqui a gente tem a mesma lógica aplicada antes para ver se o elemento está dentro das posições que a gente pode aceitar na nossa lista. Se tem uma mensagem de retorno, caso não exista elemento na posição pedida, né? Aqui na função consulta lista posição. E se ele existe, então a gente tem aqui está apontando o valor que está na lista da posição solicitada. Aqui, quando se consulta a lista valor, o que se tem? Se tem aqui em consulta a lista valor, o que se tem? Se passa o ponteiro de lista, se passa o valor e se passa o ponteiro de posição, tá? Aqui nessa linha 106, no laço while, o que está acontecendo? Está sendo percorrida a lista e se está checando se este número que foi informado, ele está ou não está na lista, né? Então, enquanto não encontrar o valor na lista, o laço vai continuar rodando. Se a posição é maior do que a quantidade de valores, se diz que não tem elemento com esse valor, né? E caso se encontre, então, o ponteiro de posição ele vai receber a posição e é esse valor que vai ser retornado. Isso você vê na linha 115. E aqui no final, na função mostra a lista, simplesmente aqui na linha 122,
se criou um laço para que os elementos da lista sejam mostrados, né, em ordem crescente.